Pai, nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu nome. Obrigada, Pai, porque chegamos aqui, Pai, nessa noite para te cultuar, para te adorar, para bendizer o teu nome, para declarar a tua grandeza, para declarar a tua majestade. Senhor, nossa confiança está em Ti. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso porto seguro, nosso abrigo, nosso amigo fiel de todas as horas. Aleluia, a Tua palavra diz também que bondade e misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida, e nós temos provado dessa bondade, temos provado dessa misericórdia, Pai, e te rendemos graças, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, muito obrigada pelo teu cuidado em nossa vida, muito obrigada, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Hoje nós te amamos por causa do teu amor, que nos atraiu e que nos chamou para perto de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu confio na Tua unção sobre minha vida, Pai. Que o Senhor venha trazer a inspiração, Pai, para que a palavra certa, aquela palavra que o Senhor tem para alcançar cada coração aqui, Pai, ela possa sair da minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Eu me esvazio, Pai, de mim, Pai, eu me esvazio dos meus pensamentos e eu me coloco, Pai, inteiramente em Tuas mãos. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua direção, na Tua inspiração, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Hoje é culto de oração. Se você está aqui hoje é porque você ama orar. É porque você entendeu que Deus te chamou para orar. É porque você entendeu que é um privilégio servir ao Senhor. E é um privilégio servir ao Senhor em oração. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu tenho uma palavra no meu coração. Eu acredito que há umas 2 semanas que essa palavra chegou ao meu coração. E eu vou compartilhar de maneira rápida, porque... Tu pode colocar o tempo aí, por favor? Porque hoje nós vamos orar, né? O tempo maior vai ser para a gente... Nós vamos dividir o tempo, né? Vamos orar, então a palavra vai ser rápida, porque nós vamos ter o nosso tempo de oração. Você vai orar. Oração é coisa boa, amém, irmãos? Aleluia. Assim como o peixinho, né? O peixe, ele tem que estar dentro da água. Ele não pode sair dentro da água, senão ele morre, né? Todo mundo sabe disso. Grande revelação. Aleluia. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós não podemos ficar sem oração. É o nosso respirar. É uma forma de nós mantermos a chama acesa. É uma forma de nós nos mantermos em comunhão com o Senhor. Aleluia. Palavra e oração. É o nosso combustível. Palavra e oração. Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Amém? Então eu queria, como eu estava falando, né? Eu estava caminhando na rua e eu ia fazer uma visita a uma irmã. E eu fui andando e orando em línguas no meio da rua. E quando eu cheguei lá, quando eu comecei a falar com ela, essa palavra saltou no meu coração. E ela começou a chorar, porque ela disse, eu estava a pensar, por que eu estou chorando? Eu disse, não. Ela disse, porque eu estava meditando nisso. E a palavra que veio, irmãos, ao meu coração foi sobre a cruz, né? Que nós precisamos olhar para a cruz, não a cruz, aquela madeira. A cruz sozinha por si só, aquele madeiro não pode fazer nada, não é? Nós não cremos que se a gente tocar em algo vai acontecer, mas nós cremos naquilo que foi feito na cruz. Aleluia, amém? E o que veio ao meu coração foi sobre isso. E durante acho que 2 semanas ou 3, não lembro exatamente, que eu venho pensando sobre a cruz, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. E eu queria ler com vocês Colossenses, no capítulo 1, versículo 13
e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Aleluia. Diz assim: o qual nos tirou. Vamos ler a partir do 12, para nós entendermos melhor. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E eu queria ler também 2 Coríntios. Quatro, 18. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Então, amados, esta é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós, como seus filhos, possamos estar com os nossos olhos nas coisas que nós não vemos, mas que são eternas, porque existe uma eternidade que nos aguarda. Amém? Aqui na terra, amados, a nossa vida ela é muito rápida, é muito passageiro. E esse tempo que nós ficamos aqui na terra, algumas pessoas elas se perdem, porque elas ficam tão presas às coisas naturais, às coisas terrestres, que elas esquecem de olhar para a eternidade. E se eu e você, nós não tivermos cuidado, nós entramos nesse barco também. Nós passamos a nos preocupar demais, a ocupar demais o nosso tempo com as coisas terrestres, as coisas naturais, e esquecemos das coisas eternas. Porque o nome eterno já diz, é eternamente. Irmãos, todo ser humano, todos nós vamos viver eternamente. Ou eternamente com Cristo no céu, ou eternamente com Satanás no inferno. Mas eu creio que o desejo do nosso coração, o desejo do seu coração e o do meu coração é vivermos eternamente com o Senhor. Então nós não podemos nos distrair demais com as coisas terrenas, com as coisas terrestres. Aquilo que tem chamado muito a nossa atenção, que tem prendido o nosso coração algumas vezes. E nós vemos pessoas, infelizmente, às vezes, perdendo até a sua comunhão com Deus, até desprezando as coisas de Deus, porque elas querem juntar tesouro aqui na terra. E a Bíblia diz que isso é perda de tempo. Nós precisamos ter coisas aqui na terra para vivermos, é lógico, e Deus não é contra que a gente tenha bens materiais. Ao contrário, Ele é que nos dá força para trabalhar e adquirir. Vocês estão entendendo? Mas o nosso coração e os nossos olhos não podem estar presos nisso. Nós precisamos olhar para a eternidade que nos aguarda, nos preparar para essa eternidade. E quando eu comecei a pensar na cruz, irmãos, aquilo que Jesus fez pela nossa vida, né, lá naquela cruz, diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa foi a obra de Jesus na cruz. Nós somos transportados. Quando Ele morreu naquela cruz, ali Ele pagou o preço que nós devíamos. É como se eu estivesse devendo algo a uma pessoa e chegasse alguém e dissesse: quanto é que Penha deve aqui? Ela deve R$1 milhão. Eu nunca teria esse dinheiro para pagar, mas alguém chegou e pagou aquela conta por mim, eu não devo mais nada. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço dos nossos pecados. A maior prova de amor que nós podemos ver em toda a história da humanidade é esse amor de Deus. Como diz lá em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira, mas foi de tal maneira que deu o seu único filho. Jesus, Ele era unigênito, ou seja, Ele era filho único.
Deus só tinha Jesus como filho. Então ele deu Jesus para que com a morte, com o sacrifício, com a vida dele na cruz, entregue na cruz, ele passasse a ser o primogênito, deixasse de ser unigênito e passasse a ser o primogênito, ou seja, o primeiro de todos. E por causa desse amor, por causa dessa doação, por causa desse sacrifício de Jesus naquela cruz, hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Aleluia! Hoje Ele é o nosso Pai. O meu, o seu e de todo aquele que crê, de todo aquele que desejar. Então eu comecei a pensar, quando eu estava conversando com aquela irmã, como eu disse a você, comecei a falar da palavra para ela, eu comecei a dizer a ela: irmã, olhe para a cruz. Quando eu disse a ela, olhe para a cruz, eu comecei a olhar para a cruz. E de lá para cá eu não tenho parado de pensar nisso. Tudo que a cruz nos proporcionou. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Tem até uma música, né, que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Ali Ele nos salvou. Ali Ele nos curou. Ali Ele nos libertou, nos transportou. Toda maldição caiu por terra ali. Nós nos tornamos livres, amados. Isaías 53, 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Naquela cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Jesus conquistou isso na cruz. Então, a cruz, amados, foi a maior expressão de amor que Deus poderia dar a nós, à humanidade. Amém? Jesus, Ele deixou a sua glória. Jesus, Ele deixou o seu trono, a sua majestade. E Ele se fez homem. Aleluia. Ele tornou-se homem, Ele foi servo. Ele deu o exemplo de ser servo. Para que hoje eu e você pudéssemos viver como filhos, como livres. Aleluia. Aleluia. Você não é mais escravo, hoje você é filho. Você e eu não somos mais escravos. Nós não somos escravos do pecado, de nada. Nós somos livres em Cristo Jesus. E essa obra foi feita na cruz do Calvário, amado. Na cruz tem provisão para a nossa vida. Na cruz tem cura para a nossa vida. Na cruz tem provisão, tem cura, tem libertação, tem paz. Tem noite de sono tranquila. Tem família restaurada. Tem tudo o que nós precisamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia. Jesus fez tudo naquela cruz, irmãos. Hoje nós não precisamos mais pagar preço. Ele já pagou o preço por nós. Aleluia. Ele já nos redimiu. Ele já nos alcançou. Então, amados, quando a gente pensa nisso, vem uma gratidão muito grande no nosso coração. Então, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa noite foi isso. De nós olharmos para a cruz com gratidão. Aleluia. Com gratidão. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aleluia. Então, nós precisamos, irmãos, entender que na cruz Ele assumiu o nosso lugar. Aleluia. E ali Ele nos proporcionou a salvação. Tudo. Hoje eu estava pensando nisso e essa frase veio no meu coração. Eu até anotei para não esquecer. Tudo, diga comigo, tudo é nada diante da eternidade. Aleluia. Só pode ter sido Deus que falou isso para mim, irmão, porque a minha mente não ia pensar isso não. Tudo é nada diante da eternidade. Tudo, pensa aí, tudo que existe no mundo.
tudo é nada diante da eternidade que nos aguarda. Só com isso, irmão, dá vontade de correr, pular e saltar. Porque isso é tremendo. Tudo é nada diante da eternidade. Aleluia. Aleluia. Tudo é nada diante da eternidade. Então fica com essa palavra no teu coração. Tudo é nada diante da eternidade que nos aguarda, amados. Tudo é nada. Tudo que você possa imaginar aqui desse mundo é nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Tudo é nada diante da eternidade com Cristo, amados. Nós vamos reinar com Jesus eternamente. Aleluia. E às vezes a gente está tão acostumado que a gente esquece dessas verdades. Nos acostumamos, como eu falei da última vez que eu ministrei aqui. Nós não podemos nos acostumar com as verdades da palavra, com as verdades do Evangelho. O Evangelho são boas novas. E todo dia tem boa nova, amado. Jesus nos libertou, nos salvou, conquistou para nós tudo o que nós precisávamos. Então tudo é nada diante da eternidade. Aleluia. E como eu estava falando, chega uma gratidão no nosso coração. E eu comecei a pensar nessa eternidade. Aleluia. Nós precisamos ser mais generosos. Para que guardar tesouro aqui na terra? Quando a gente for arrebatado, quem vai usufruir é o anticristo. Tu quer deixar para ele usufruir? Para que nos prendermos às coisas, se tudo é nada diante da eternidade? Então começou a saltar no meu coração as nossas finanças, a nossa família. Precisamos orar pela nossa família, conquistar a nossa família para o Senhor, para juntos, amados, desfrutarmos dessa eternidade. Aleluia. Então tudo é nada diante da eternidade que nos aguarda. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler Hebreus. Eu vou parar para a gente orar. Aleluia. Hebreus no capítulo 13. Versículo conhecido nosso, né? 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vamos reinar com Ele eternamente. Aleluia. Irmãos, se alegra com isso. Eu sei que você já conhece essa verdade. Você estudou isso, né? Mas se alegra com isso. Isso precisa ser o nosso combustível diário. Como eu disse, né, na última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso, que nós não podemos nos acostumar com as verdades e achar que é natural. O Senhor é bom. Jesus já me curou. Não, amados, isso precisa estar vivo dentro de nós, ao ponto de a gente se inconformar, ficar inconformado quando vermos qualquer situação contrária àquilo que Jesus já conquistou para nós. O que é que está acontecendo na nossa vida? Às vezes estamos desligados, assim, aéreos. Muita distração, muita coisa tomando nosso tempo. E o principal, que é o eterno, que é aquilo que nos mantém firmes, é aquilo que nos mantém em pé. É a nossa vida com Deus, com o Senhor. Aleluia. Às vezes a gente esquece que aqui é tudo muito passageiro. E tem pessoas que por questão de... Eu já vi alguém dizendo isso, né? Tem pessoas que por segundos de prazer
perdem a sua salvação. Perde a comunhão com Deus por causa de alguns minutos ou segundos de prazer. Troca o que é eterno pelo que é passageiro. Mas nessa noite, nós que estamos aqui, quem está ouvindo em casa, quem ainda vai ouvir essa palavra, lembra, tudo é nada diante da eternidade que nos aguarda. Aleluia. Amém? Então vamos orar, né? Vamos pensar nessa cruz, vamos meditar na cruz. Eu não vou aqui dizer tudo que aconteceu na cruz, porque isso aí a gente estuda no Rema, né? Cada um aqui acho que tem a apostila do Rema em casa, tem suas anotações, a gente estuda em casa ou outro dia, né? Se Deus assim permitir, com mais tempo, a gente pode falar daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Mas o foco hoje é apenas nos despertar, nos trazer essa urgência, essa necessidade de olharmos para a cruz, para aquilo que Jesus fez na cruz por nós, por mim e por você. Nós precisamos viver o presente, irmãos, com expectativa na eternidade. Aleluia. Eu queria que você dissesse essa verdade comigo. Diga assim: eu preciso viver o presente com expectativa na eternidade. Amém? Não esqueça, existe uma eternidade. E essa eternidade nós vamos viver com Cristo. Oh, aleluia. 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 E a Bíblia diz que é incomparavelmente melhor. Aleluia. Aleluia. Então vamos atrás do perdido, para que ele também desfrute dessa vida eterna com Cristo. Vamos orar pelos perdidos. Vamos evangelizar os perdidos. Não vamos desistir de ninguém. Vamos atrás daqueles que pararam no caminho. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Vamos olhar mais para a cruz. Eu estava pensando, é porque é muita coisa olhando para a cruz, é tanta coisa, mas a gente vai orar. Eu estava pensando e meditando nisso, né? Olhar para a cruz. O que é, às vezes, por questão de picuinha, né? De moidinho. Pessoas trocam o eterno, a eternidade com Cristo. Deixa de servir ao Senhor por causa de coisas, por causa de pessoas. Porque esquece da eternidade. Às vezes, amados, pessoas preferem riquezas. Riqueza é bom, irmão, não sou contra a riqueza, entendam em nome de Jesus. Mas isso não pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Pessoas, filho, marido, profissão, nada pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida, amado. Aleluia. Jesus tem que ser primeiro lugar na nossa vida. Aleluia, porque o preço que ele pagou naquela cruz foi grande demais. Então não deixa nada, problema, contenda, sabe, discórdia, seja lá o que for, roubar a tua comunhão com Deus. Isso é muito pequeno, isso é nada diante da eternidade que nos aguarda. Aleluia. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir o que está dentro de mim, amados. Como eu falei para vocês, já há mais de 2 semanas que eu penso nisso. Na cruz. O que Jesus conquistou na cruz, o que Jesus fez na cruz. Nada nessa terra, amados, tem mais valor. Não tem dinheiro no mundo que pague o que Jesus conquistou para mim e para você naquela cruz do Calvário. Aleluia. 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 Tem pessoas, irmãos, aqui na nossa cidade, infelizmente, que nesse mês de junho troca a eternidade por 30 dias de forró no Parque do Povo. Não é verdade? É verdade o que eu estou dizendo? Trocam uma eternidade por 30 dias. Olha, a gente rompeu o ano um dia desse. Recebemos uma palavra, maior, alto rendimento. Já estamos no dia 10 de junho.
Daqui a pouco chega o Natal de novo, chegando novo de novo. Daqui a pouco está aí o arrebatamento. E aí? E se for hoje o arrebatamento? Você está preparado? Eu estou preparado. E se for agora? Então a gente não pode trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro, amado. Tem parque do povo, não tem dinheiro, não tem nada, amado, que substitua, que compense a gente trocar o que é eterno. Aleluia. Como diz aquela música, né? Tudo é perda, né? Se não for com Cristo, tudo é perda. Tudo é nada diante da eternidade. Aleluia. Tudo é nada diante da eternidade. Olhando para a cruz, olhando para o que Jesus fez na cruz, olhando para a cruz. Aleluia. Olha para a cruz, amado. Quando você pensar em desistir, olha para a cruz. Quando você pensar em ofender alguém, quando você pensar em enganar alguém, olha para a cruz. Aleluia. Quando chegar a doença na nossa vida, olha para a cruz. Jesus já pagou o preço. Aleluia. Nós temos tudo, irmãos. Jesus já conquistou tudo para nós. Aleluia. Amém? Meu Deus, vamos embora que está na hora. Vocês vão ficar em pé agora, quem puder. Se você estiver muito cansado, você ora sentado. Mas nós vamos agora orar no Espírito. Amém? Eu quero incentivar você agora a não conversar, a não se distrair. Aleluia. Eu quero incentivar você agora a orar em outras línguas. E nós vamos orar juntos. É uma oração coletiva. Amém? Vamos orar juntos. Nós vamos orar em línguas. Se chegar alguma coisa no teu coração, você vem até aqui à frente e diz a mim: chegou isso no meu coração para a gente orar. Amém? Vocês estão entendendo? Nós vamos fazer isso, essa oração. Vamos orar em línguas, ficar sensíveis à direção do Espírito. Deus tem uma agenda nessa noite para nós orarmos. Nessa noite, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser livres do inferno, pessoas vão ressuscitar, pessoas vão ser salvas por causa da tua oração. Nós não sabemos para onde o Espírito vai nos levar nessa noite em oração, mas você veio para aqui hoje à noite para orar. Então começa a orar no Espírito. Se precisar fechar os olhos, fecha os olhos, se concentra, ora em outras línguas, ora com fervor. O Espírito Santo trouxer uma nota no teu coração, você vem até aqui e fala: chegou isso no meu coração. E nós vamos orar por aquilo que Deus colocar no teu coração. Seja uma pessoa, seja uma palavra, seja uma nação, seja uma cidade, seja o que for, mas começa a orar agora. Fica sensível, fica ligado no Espírito. Você veio para aqui para gerar. Você tem um útero espiritual, e esse útero, ele existe para gerar vida. Ora labrastere canta labraia nayasho. Lobre derena surianda la yashore canta lera nana nayasho. Ore lebre derena subere canta lera nayasho. Prostere canta larana. Lobre derena sere canta lera manarada sho. Oh no no shere canta lera nashia larana yasho. Prostere canta lera manarana shia larana yasho. Oh rabababa shire canta lera manastere canta lavastere manana yasho. Oh re papa shala lera canta re brastere re mama yasho. Oh no ya mama yashe. Yanda ma yashu re na yashe. Yanda la yasho re na yashe. No prostere canta lera
que querer naso. Ora baba baba. Yanda la yasho. Ya mama. Ya mama. Ya mama. Ya na yasho. Ye la ya na yashe. Yo bro yo she. Ye le prendere serere que querer naso. Oh bro yo lo serere. Ore mama yashure que querer naso. Ora bro serere cantare narana serere. Le ya rana yasherere. Yo blere serere que querer naso. Lobre mama yasherere. Elere bebe. Cantalera na xerere, yo prenderere sere cantare na chu, no ya na ya chuble que cayana na ya she, ye prenderere serere, yo prenderere serere cantalera na ya show, oh robro no xerere cantalera na ya show, oh re baba ya xere cantare na so. Oh Bruno si haladana celerere yandalera na ya sobre baba ya na ya se re baba ya sobre narana celerere ya blora narana celerere que querer na so yo bre narana celerere cantera na ya sobre nerena so que querer baba yasho los serere cantalera na yasho renere dese oh la baba yashere mama yo renere dese oh baba baba yele bre baba shere yo bre baba Amados, eu queria compartilhar com vocês aquilo que vem no meu coração, tá certo? Então eu não poderia deixar de obedecer aquilo que o Senhor colocou no meu coração como instrução, uma percepção, tá certo? Nós devemos orar, queridos, pelas pessoas que estão um pé na igreja e um pé no mundo. E a instrução vem como uma frase: eu tenho redenção e remissão para todos eles. Certo? A redenção é o preço pago. E eu creio que vem como inspiração naquilo que Penha trouxe nessa noite, como reflexão para as nossas vidas. E remissão, querido, ele quer dizer, Jesus pagou o preço da escravidão. E essas pessoas estão trocando a eternidade. O senso não chegou para elas.
do pertencimento do Espírito de Deus ao qual está dentro. E que responsabilidade nós temos quando temos esse senso que o Espírito Santo está dentro. Você sabia disso, meu irmão amado, minha irmã amada que está nesse lugar? Ele é o penhor da nossa herança. Foi um resgate maravilhoso por Cristo Jesus. Agora, eu não tenho essa percepção de orar. Eu vi Pedro orando, pastor Pedro, os nossos pastores mais velhos. Então, considera a unção. Nós vamos orar aqui. Pastor Pedro, pode proferir essa oração, pastor Pedro? Aleluia, glória a Deus. Você pode proferir essa oração? Orar. Deus, obedeça. É uma percepção maravilhosa, uma instrução. Aqueles que estão um pé na igreja e um pé no mundo, certo? Ore por essas pessoas. Jesus Cristo tem redenção e remissão para essas pessoas, para formar o senso dentro delas. Amém? Vamos, como igreja, né? No mesmo propósito, nos dirigir essa orientação do Espírito Santo e vamos orar por essas vidas, amém? Aleluia. Peço que os irmãos concordem, porque é assim que o Senhor determina, amém? Pai, em nome de Jesus, como o Senhor nos orientou neste momento, ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, essas vidas, ó Pai, que estão momentos se envolvem com as coisas de Deus e ao mesmo tempo se envolve com as coisas do mundo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que nasceram de novo, ó Pai, que já confirmaram aliança contigo, ó Pai, entregaram e fizeram concerto contigo, ó Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, nós como família eterna em Ti, ó Pai, nós oramos por ela, para que elas possam se firmar, ó Pai, para que elas possam ter o domínio próprio, ó Pai, ter, ó Pai, a orientação, ó Pai, de buscar, ó Pai, se entregar, ó Pai, consagrar as suas vidas diante de Ti, ter uma vida de santidade, ó Pai, pagar o preço, ó Deus, da renúncia, ó Pai, e no nome de Jesus nós oramos por cada um dos nossos irmãos, essas pessoas que o nome dela está escrito no livro da vida e que ela um dia fizeram uma aliança contigo, Pai. Nós oramos pelos nossos irmãos para que eles possam ter firmeza e ter a renovação da sua escolha, ó Pai, por Ti, ó Pai, pelo céu, ó Deus, pelo reino, ó Pai, pela conservação, ó Pai, da salvação, ó Pai, o entendimento, ó Pai, que ele possa rever, ó Pai, em nome de Jesus, rever, ó Pai, a aliança, ó Pai, o sacrifício que o Senhor fez por cada um delas, ó Pai, e no nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito, ó Pai, enganador, aquele que cria sugestão para essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, oramos para firmeza, ó Pai, pela Tua proteção, ó Pai, e também, ó Pai, nós oramos pela Tua igreja, ó Pai, para que o Senhor nos mostre a cada um deles, para que nós possamos também dar conselho, ó Pai, orar por elas, ó Pai, ter oportunidade, ó Deus, pela Tua direção, ó Pai, orar por essas vidas. Tu sabe quem são, ó Pai, e no nome de Jesus nós Te pedimos firmeza, renovação, entrega, renúncia, ó Pai, pelo Teu amor, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda cada um dela nesta hora, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia. Vamos continuar orando, amados. Amém? Não fica cansado, não esmorece. Continua orando.
Continua orando no Espírito, que o Senhor vai trazer outras notas. Ora la brastere cantare amrana show. Brostere cantare narana show. Então, amados, eu tive uma visão ali na hora, né, que nós estávamos orando eu vi muitas pessoas sobriterradas, muitos gelos cobrindo elas. Ela estava toda coberta com gelo, só os narizes lá de fora, né, os narizes estavam fora do gelo. E eu perguntei ali ao Senhor, o que é isso? Eram pessoas mortas? O que era aquilo, né? E ele disse assim, que não eram pessoas mortas, né? Mas eram pessoas que estavam adormecidas, dormindo, espiritualmente falando, estavam congeladas. E eu disse, esse nariz fora? Ele disse assim, é a misericórdia, a minha misericórdia, a minha compaixão. Então peça à igreja que ore por pessoas que estão espiritualmente falando frias. Amém? Você percebe que é a mesma linha. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, porque Tu és bom e Tu és aquele que restaura. E obrigado, Pai amado, pelo Teu Espírito afogueando, derretendo esse gelo, Pai. Eu declaro em nome de Jesus pessoas que estão frias, que estão congeladas, que estão afastadas de Ti, voltando em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por Tua graça e pela Tua misericórdia que alcança essas pessoas. Obrigado, Pai amado, pelo Teu poder restaurador, restaurando comunhão, restaurando salvação, restaurando, Pai amado, um caminhar contigo. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque muitas pessoas estão vivendo no engano de Satanás, mas nós declaramos olhos iluminados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para perceber que elas estão caminhando um caminho errôneo, errado. E eu declaro, Pai amado, uma mudança de rota, uma rota recalculada segundo a Tua vontade. Eu declaro pessoas animadas em Ti. Eu declaro pessoas fortalecidas em Ti. Eu declaro pessoas se levantando para Te servir novamente. Eu declaro em nome de Jesus pessoas animadas em Te obedecer, em querer fazer a Tua vontade, em querer cumprir o Seu chamado. Pessoas arrependidas de suas práticas, mas voltando rapidamente para os Teus caminhos. Eu declaro, Pai amado, uma restauração na comunhão dessas pessoas que estão frias em Ti, Pai, em o nome de Jesus. E eu declaro também uma igreja pronta para acolher essas pessoas, uma igreja sábia, cheia do Teu amor, cheia da Tua graça, cheia da Tua misericórdia, para abraçar, para acolher, para não afastar, mas trazer para perto todas essas pessoas que por algum motivo, seja lá qual for, se afastaram de Ti, Pai. Mas eu declaro em nome de Jesus uma novidade de vida. Obrigado por uma experiência contigo. Obrigado, Pai amado, por um reconhecimento que sem Ti nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque Tu és muito bom. Aleluia. Nós oramos em o nome de Jesus. Aleluia. Yo
que ela brana so. Yo blere celerere que querere naso. Oh brenara brana sore canta la brana she. Yo brendere se babaya show. Oh bababa shia la naya she. Yele brende se que quere babaya show. Oh brodos te canta ya naya show. Yo babaya naya sherere. Yo brendere se que quere babaya show. Lo brendere na sobre que quere na sherere. Lo brodos sherere. Labraste, y habla, labraste, y hablaste, 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 oh re, ababaste, ya ababaste, ya labraste, ya labraste, mamaste, ella, oh robroste que le preste le canta la rana, oh labra yo seré cantaré brava vaya soro no seré mamá, yo labraste, ya la labré papá na sobraste, yo prende seré que le prepa vaya so, yo no seré, ya blarana ya so. Yo bre baba serere rana serere ya brana serere yo bre nere serere ya la braste canta la playa so yo bre baba serere yo bre baba ya so yo no serere ya la braya na serere. Que le prenda ranaso, oro probo yo sé, ye brebe bebe ya la rababa shorere, yo probo sterere que le naso rere, ya la rabrana ranasherere, ya la brana sobre baba ya sherere, yo probo no sherere, ye brebe bebe falou para você alguma coisa para a gente compartilhar, para a gente orar. Yo brendere she cantare na naso. Oh brababaya shorede. Ya narana ya shubla nanana ya she. Ya bla brababaya shobraste canta ya na she. Yo brebababaya na ya shorede. Ya mamá na sobre canta leia na ya sho. Yo brene shere que querendere naso. Yo braya sherere. Yo branasi alara na ya sho. Yo brono sheke que le nara nashe. Yo bre babaya na ya shera mamá naso. Yo brene shere que querendere naso. Yo brendere naso bre babaya na ya sho. Oh brenara na sherere. Ah branaso. Oh Pai, eu quero orar agora, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Ah. Oh, em nome de Jesus. Voltando a esquentar. Voltando ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. Oh, em nome de Jesus. Voltando ao primeiro amor. Esquentando no Espírito. Fervor de Espírito na vida dos teus filhos, Pai.
Fervor de espírito, Senhor. Fervor de espírito. Não mais morno, não mais frio, mas quente, fervendo, com fome e sede da palavra, desejando congregar. Eu declaro os cultos de oração, a igreja cheia, em nome de Jesus, pessoas despertando do sono, oh, em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque é o Teu Espírito que convence, é o Teu Espírito que fala, que mostra, é o Teu Espírito, Senhor. Oh, Italabrana Shekantaya, Ei, Ahana Sobronoste. Ye blastere cantare nasho. Yo bre mama na xerere. Eu queria que você orasse agora por salvação, irmãos. Ora agora por salvação. Olhos espirituais sendo iluminados. Ora, igreja, ora agora por salvação. Oh, rebabacharebe que lembrar nasso. Oh, replenará nasso. Oh, Pai, eu oro por salvação. Cadeias sendo quebradas, julgos sendo despedaçados agora pela Tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, rei babá, babai, achei. Eu queria parar, mas ainda está forte dentro de mim para a gente interceder. Oh, rei babá, baixaraba, cantaré, brana, sou. Oh, rebaba, barabras, tererere, que querebra, babaia, show. Oh, rebre, babaia, show, brenarana, sererere. Yo, brenderena, show, recantalera, narana, show. Oh, rebrenderena, show, que querebre, narana, show. Ya, shubra, babaia, subre, que calabra, babaia. Oh, bebe baba sherere. Yo prendere sherere. Yo reba baba sherere. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja vida. Pastor, o Senhor teve essa nota no coração dele, que julgos serão despedaçados por causa da oração que está sendo feita. Amém. Então persevere em oração, amado, não esmoreça, persevere em oração. O tempo ali parou, mas persevere em oração, porque julgos estão sendo despedaçados por causa da unção do Espírito neste lugar. Você não saiu de casa para brincar, você saiu de casa para orar. Eu saí de casa para orar porque nós cremos que quando nós oramos, coisas acontecem. Ora com intensidade, ora com entendimento, ora com fervor. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, pelos filhos. Os nossos filhos são a herança do Senhor, e nenhum deles vai se perder, em nome de Jesus. Onde eles estiverem, Pai, a Tua guarda sobre a vida deles, a Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Ora agora pelo Teu filho, amado. Ora agora pelo Teu filho. Ele não vai se perder, ele não vai para o inferno, mas os Teus filhos, as minhas filhas, são a herança do Senhor. A guarda do Senhor está sobre a vida deles. Nós precisamos orar por essa cidade.
Essa cidade não é terra do maior São João do mundo. Essa cidade é terra de avivamento. E como igreja nós não podemos e não precisamos aceitar esse título. Nós sabemos que os planos do diabo para esse mês são planos de guerra, de prostituição. São planos de assaltos, de homicídios, planos de separação, de divórcio, planos de traição, planos de infidelidade, planos para deixar jovens em cima de leitos. E nós não podemos aceitar. Nós temos o Espírito Santo para entrar naquele lugar pela fé e declarar: Satanás, você não pode, você não tem poder. Tem pessoas agora gemendo naquele lugar de dor, procurando o que nós temos, procurando a verdadeira felicidade, procurando paz, e saem de lá, vão todos os dias e saem de lá pior do que chegaram. E nós podemos, nós somos fortes, nós não somos poucos, nós somos maioria. Nós podemos declarar com a fé que existe em nós, que Satanás já perdeu. Esse ano é o ano da derrota de Satanás naquele lugar. Aquele lugar vai ser tomado pelo Senhor. Ali será lugar de avivamento, ali será lugar de adoração, ali será lugar de oração, ali será lugar de derramamento do Espírito. É isso que o Senhor tem para fazer naquele lugar. E por intermédio da nossa oração, Ele o fará. Ele vai fazer. Campina Grande é terra de avivamento. Campina Grande é terra de povo de Deus. Campina Grande é terra de jovens. É uma nação onde jovens serão tomados pelo Espírito Santo. Não somos mais uma cidade, seremos uma nação de poder do Espírito Santo, de derramamento do Espírito Santo. Ali será lugar de reconciliação de casais. Não será lugar de divórcio. Ali não será lugar de drogas, de pessoas se perdendo nas drogas. Ali será lugar de avivamento. Campina Grande é terra de avivamento. Campina Grande é terra do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você perdeu, Satanás. O parque do povo é o parque do Senhor Jesus. É o parque onde o Senhor Jesus será adorado, glorificado, louvado, esperado e desejado. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê, igreja? Amém. Está feito em nome de Jesus. Chegou um pedido de oração para nós orarmos por um homem chamado Valdeci, que ele vai fazer uma cirurgia de coração amanhã. Não sei se é amanhã, né? Mas ele é tio de Ivanildo e nós vamos orar agora. Você crê? Vamos unir a nossa fé, vamos declarar que esse homem vai fazer essa cirurgia, vai ser bem sucedido, vai voltar para Jesus e a obra vai ser completa, amém? Pai, em nome de Jesus, oramos agora, não só por cura divina, mas oramos pela vida espiritual de seu Valdeci. Seu Valdeci, você não morrerá, antes você viverá e contará os feitos do Senhor. Eu repreendo agora, junto com a igreja do Senhor, espírito de morte na vida de Valdeci. Eu declaro agora todas as veias do seu coração sendo desobstruídas em nome de Jesus. Onde havia entupimento, onde havia palavra de morte, chegando vida, chegando restauração em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor abra portas sendo abertas para essa cirurgia rapidamente ser feita. O Senhor usando a mão dos médicos, Pai, e sendo uma cirurgia bem sucedida em nome de Jesus. Mas eu oro também pela salvação da alma dele, reconciliação, ele voltando para o Senhor Jesus, ele voltando para Jesus, ele se arrependendo dos seus pecados e ele voltando. Aleluia. Leva um filho teu, Pai, lá naquele hospital.
para falar do teu amor, para pregar a tua palavra para ele e que haja reconciliação. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seu Valdeci curado, seu Valdeci sarado, seu Valdeci crente fiel, cheio do Espírito Santo, congregando, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, ralabrababaxe que quere bababaia show. Oh, rababaxe rere babaia show. Oh, stere que quere bababaia. Me dê sua mão. John está voltando para Jesus. Aleluia. Oh, faça a festa, igreja. Faça a festa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Pai, por essa vida restaurada em nome de Jesus. Restaurada. Oh, em nome de Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do poder de Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Emanuel, pode ir, por favor. John, você está voltando para Jesus hoje. Então Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Amém? Creia, o poder de Deus está te envolvendo agora. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Onde havia dor, chegando vida. Onde havia tristeza, onde havia angústia, onde havia depressão, cai por terra agora, em nome de Jesus. E você sendo livre agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja livre agora, em nome de Jesus. Seja livre agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A alegria do Senhor brotando agora no teu coração. Você vai dormir em paz. Você vai se alegrar. Oh, porque tem vida. Tem vida para você em nome de Jesus. Oh, aleluia. 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 Por favor, Emanuel, você pode acompanhar ele, vai te ajudar. Aleluia. Aleluia. Teu filho é. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom, você fica feliz, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória. Deus é fiel. Vale a pena a gente passar uns minutinhos, né? E obedecer ao comando do Espírito. Aleluia. Aleluia. Eu ia fazer isso agora mesmo. Pedro, chega aqui. Vamos. Aleluia. Irmãos, todos conhecem o pastor Sueldo. Todos amam a vida dele. Então vamos todos orar por ele. Saúde divina em nome de Jesus. Amém. Ele vai fazer uma cirurgia e vai ser bem sucedido. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. A tua unção está sobre ele. Não terá falta de nada. Em nome de Jesus, nós oramos por essa cirurgia. Declaramos essa cirurgia bem sucedida. Quem vai fazer essa cirurgia é o médico dos médicos, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E eu declaro agora a unção de Deus invadindo a tua vida. Saúde divina da cabeça até a planta dos pés. Nenhuma ansiedade em nome de Jesus. Pressão arterial normal em nome de Jesus.
estabilizando agora, em nome de Jesus. Tudo vai bem, tudo vai bem. O poder do Altíssimo te envolvendo, não vai faltar nada. Oh, em nome de Jesus, cura divina da cabeça até a planta dos teus pés. Nós cremos, unimos a nossa fé à tua fé e declaramos que já deu certo. Oh, vista perfeita, olhos funcionando como foi feito para funcionar, tudo no lugar devido, todo o seu corpo alinhado à palavra do Senhor. Isso mesmo, o Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, trazendo cura divina para o teu corpo. E nós abençoamos a tua vida. Que haja paz no teu coração, haja paz na tua mente, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Oh Pai, obrigado, em nome de Jesus, abençoamos a vida do teu filho, e tudo vai bem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.